Gente, vou contar aqui pra vocês um constrangimento. Um constrangimento que, gente, eu não sei como explicar. Eu não sei como explicar esse constrangimento. Eu não sei qual vai ser a opinião de vocês, se já aconteceu com alguma de vocês. Mas, gente, fui fazer uma entrevista. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. Eu fui fazer uma entrevista, gente. E aí, quem veio me atender foi o segurança, que veio conversar comigo e tal, pegar as informações. Mas, minha gente, vocês não têm noção do que eu vi, sabe? E não foi que eu quis ver. Talvez você pensar assim, ah, você ficou olhando e não tinha como você desviar o olhar ou não olhar. Gente, infelizmente não tinha. Eu tentava de todas as formas não olhar, mas o meu olho, ele tava trabalhando sozinho sem os meus comandos. Ele mesmo decidiu que ele ia olhar. E ele tava olhando e eu comecei a ficar muito constrangida com a situação, porque eu não sabia o que fazer, eu fiquei sem reação. E pensa na minha cara, vermelha, igual tomate maduro, aquele tomate bem maduro, a minha cara tava nessa situação e eu não sabia o que fazer, eu não sabia como desviar o olhar ou como sair daquela situação. Vou explicar pra vocês entenderem o contexto. Ele veio me atender, conversar comigo e tal, e eu conversei com ele numa boa, só que o olho da gente, ele é uma coisa assim, automática, né? Tava conversando com ele, eu olhei pra baixo. Mas, minha gente, quando eu olhei pra baixo, o que o rapaz tinha de ovo não tá escrito na história da sociedade. Gente, era muito ovo. Era muito ovo. E eu conversando com ele, depois que eu vi aquela situação, o meu olhar não parava de olhar pra baixo. Eu tava conversando com ele aqui. Ele falando comigo, meu olho ia pra baixo novamente. E eu, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Como é que eu faço pra poder desviar esse olhar? Eu não conseguia desviar o olhar. E eu comecei a ficar constrangida. Ele percebeu que eu tava olhando. Eu olhava pra ele, pro olhar dele, pra conversar. Mas o olho ia pra baixo novamente. E eu comecei a ficar. Começou a me dar um calorão e um desconforto. E eu querendo sair daquela situação e não sabia como sair daquela situação. E quanto mais ele percebia que eu tava constrangida, mais ele ficava, tipo, passando assim a mão e conversando comigo, todo se fazendo, porque ele tava se achando, né, gente? Mas aquilo ali. Aquilo ali eu tenho certeza que era só ovo, gente. Só ovo. Meu Deus do céu, que situação, que constrangimento. E ele conversando comigo, ele, em vez de conversar comigo e sair, ir embora pra lá, não, ele continuou ali. Talvez ele se sentiu assim, né? Não, tá olhando aqui, tá gostando do que tá vendo. Mas, gente, eu sinceramente, eu não estava gostando. Eu só não conseguia controlar o meu olho. Parecia que o meu olho só queria olhar para aquele ponto. Tantos lugares que ele podia olhar, o meu olho só escolhia olhar para aquele ponto. E ele conversava comigo e gesticulava e tal. E eu conversava e balançava a cabeça e pensando na minha cabeça assim: Senhor, tira esse homem daqui de perto de mim, pelo amor de Deus, descarrega bem longe. Eu não conseguia, gente. Pelo amor de Deus, que situação. Eu nunca tinha passado por isso. E por não passar por isso e ter ficado constrangida, eu acho que ele ficou se achando, pensando assim, né? Não, ela tá gostando do que ela tá vendo. Mas eu não tava, gente. Eu tava muito desconfortável. A minha cara começou a ficar muito vermelha, igual um pimentão mesmo, assim, aquele pimentão bem madurinho. E eu fiquei assim, meu Deus. E eu conversava com ele, ele me respondia e eu fiquei procurando, assim, assunto, alguma coisa pra poder conversar e desviando o olhar pros lados, pra não ficar conversando muito com ele. E ele, em vez de ficar parado num canto, não, ele ficava andando assim, pra onde eu ia olhando, ele vinha assim, sabe? Pra ficar, tipo, de frente pra mim. Gente, foi uma situação, assim, que parecia que... Eu acho que eu fiquei mais ou menos, o quê? Uns 20 minutos com ele ali conversando. Mas parecia que já tinha uma vida inteira que eu tava ali, que já tinha uns 3 dias conversando com ele ali, e a hora não passava e ele não saía de perto de mim, e o pessoal não vinha pra me chamar, e eu falei, meu pai do céu, e agora, o que que eu vou fazer? Como que eu vou sair dessa situação? Aí eu comecei a virar pro lado assim, e peguei o celular, porque a salvação da gente nessa hora, gente, é o celular. Peguei meu celular e fiquei ali como se eu estivesse digitando, como se eu estivesse respondendo alguém, olhando pro meu celular, e abri vídeo pra poder disfarçar, e eu comecei a tremer de vergonha, gente, e dava pra perceber que a minha cara tava vermelha. Quando eu abri a câmera do celular, que eu olhei pra minha cara, tava vermelha mesmo assim, a minha voz começou a ficar trêmula. Gente, o constrangimento que eu passei. Eu acho que já tinha passado por essa situação e acabou ficando... Ele fica confortável, mas eu não sei se todas as mulheres ficam assim, né? Igual eu fiquei. Porque eu fiquei realmente com vergonha, muito constrangida, e ele se achando o tal, gente. O cara do ovão. Gente, mas pensa no tamanho do ovão.